Olá, amigos, muito boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite aos amigos que estão chegando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estaremos iniciando em alguns segundinhos. Boa noite, Dona Cida, Edina, boa noite, Paula. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, amigos, boa noite a todos, boa noite, Wanda. Boa noite a todos que estão chegando, que estão nos acompanhando nestes momentos. Nós vamos iniciar então as nossas atividades desta noite, agradecendo a presença de todos, o carinho, e que nós possamos, nestes momentos, nestes minutos que teremos juntos, aproveitar intensamente, com muita luz, com muita alegria, que os nossos corações possam encontrar nestes momentos a paz, a serenidade, a intuição, com a presença dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam estar conosco, que eles possam nos envolver. Pedimos a Jesus que, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, que Ele nos envolva, que Ele abençoe a todos aqueles que estarão conosco nesta noite e que nós possamos ter o amparo, a proteção dos nossos amigos espirituais e que o Senhor, que nos prometeu estar conosco, quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, que Ele possa estar conosco. Então, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos, então, iniciar as nossas considerações, os nossos estudos desta noite. Agradeço a presença de todos e nós hoje selecionamos como tema as conversões. Nós sabemos, conhecemos da história do cristianismo e mesmo da história universal, nós conhecemos pessoas que mudaram de vida drasticamente. Essas pessoas são aquilo que nós chamamos conversos ou convertidos. E estas pessoas muitas vezes se demarcaram, se tornaram conhecidos justamente em função da capacidade que tiveram de produzir mudanças drásticas nas suas vidas. E essas mudanças, muitas vezes, são mudanças consideráveis. Realmente, mudanças que vão, muitas vezes, impressionar a todos nós, O termo converter-se ou conversão, ele vem de uma origem latina, o com, C-O-M, quer dizer totalmente, e vetere ou vertere quer dizer virar, Então, mudar totalmente, Virar de direção totalmente. Então, fazer uma mudança radical na sua vida, fazer uma mudança que nós poderíamos dizer de 180 graus. E é muito interessante porque é como se nós fizéssemos no nível pessoal, uma revolução copernicana na nossa vida.
A Revolução Copernicana foi aquele momento em que a Terra deixou, né, pelas concepções de Copérnico, Kepler, Galileu, deixou de ser o centro do universo e foi, né, colocado esse centro no Sol. Bom, isso significou toda uma revolução para a ciência, para a história da ciência e para a humanidade. No nível pessoal, é mais ou menos isso. É como se nós fizéssemos uma mudança a 180 graus, mudássemos de direção, mudássemos o rumo da nossa vida, transformássemos quem nós somos. E isso é muito interessante, porque nós ficamos nos questionando, né? O que é que leva uma pessoa a mudar de vida? O que é que leva uma pessoa a mudar drasticamente? O que é que acontece dentro da pessoa, na alma da pessoa? Como se processa isto, né? Isto sempre foi uma coisa que me intrigou muito, que sempre me fez refletir, porque são mudanças muitas vezes extraordinárias, né? Pessoas que mudam completamente suas vidas, que entram num novo ciclo de vida e descobrem neste novo ciclo de vida uma nova vida, né? Uma nova maneira de ser feliz, uma nova maneira de compreender a realidade. Então, eu sempre me questionei muito sobre isso, qual é o fenômeno, né? Qual é o processo que ocorre. Porque as conversões, nós podemos olhar para várias delas, né? Por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, ele teve um tipo de conversão. Paulo de Tarso, provavelmente uma das mais notáveis da história do cristianismo e da humanidade. Maria de Magdala também é um caso extremo, né? Porque nós vemos ali uma mulher que muda drasticamente a sua vida. Ela muda completamente quem ela era, como ela vivia, os valores que ela tinha. Ela muda completamente. O mesmo se passa com Paulo de Tarso. Nós vemos conversões que não são tão dramáticas, mas que são igualmente impressionantes. Por exemplo, o que aconteceu com Mateus. Jesus passa diante da coletoria de impostos e diz: vem, segue-me. E ele deixa tudo e segue Jesus. Então, são eventos, são momentos de intensa mudança espiritual. E nós nos perguntamos, mas o que é que essas conversões têm em comum? O que é que elas têm de diferente? São todas iguais? Na verdade, mais ou menos, né? Nós veremos e vamos tentar aprofundar um pouco qual é o processo. O que é que acontece para que uma pessoa mude de vida? Nós temos, provavelmente na nossa história, se estamos aqui hoje, é porque nós, de uma certa maneira, passamos um pouco por esse processo. Alguma coisa despertou dentro de nós, alguma coisa mudou dentro de nós, para que nós começássemos a procurar algo diferente, para que nós começássemos a ter valores diferentes. Então, este algo que mudou em nós, o que é que aconteceu exatamente? Como as coisas se passam? Porque nós temos pessoas na nossa vida que muitas vezes nós estamos, inclusive, tentando, né, mostrar aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes queremos compartilhar com a pessoa aquilo que estamos vivendo. É a esposa que gostaria que o marido se abrisse, né, para uma nova concepção de vida. É o esposo que muitas vezes gostaria que a sua esposa acordasse para uma nova realidade, que ele já está vendo e ela ainda não. São pais que muitas vezes gostariam que os filhos, né, acordassem para algo que eles não estão vendo. E é aí, talvez, que venha o primeiro fenômeno da conversão. Né? Talvez seja aí que nós vamos tentar entender o que é que se passa. E nós vamos ver que muitas conversões vêm do que nós chamamos de uma tomada de consciência. Nós aprendemos algo que não sabíamos. Nós vimos algo que não havíamos visto. Nós entendemos algo que nós já tínhamos ouvido, já sabíamos,
né? Como aquela pessoa para quem a gente diz assim, olha, a reencarnação é muito importante, porque antes de nós virmos para cá, nós planejamos a nossa vinda, e a pessoa diz, sim, sim, eu já ouvi falar isso. Nós já ouvimos muitas coisas, né? Mas entender que aquilo cai dentro de nós como uma semente que comece a brotar, que aquilo caia dentro de nós como uma luz que ilumina aquilo que antes estava na escuridão. Então, este momento, né, de compreensão de algo que às vezes já sabíamos, ou de algo que não sabíamos, mas aí nos defrontamos com aquilo, nós sentimos aquela sensação de insight, de iluminação, e nós nos dizemos, poxa vida, eu não tinha entendido isso, eu não tinha visto isto, é assim. Então este momento é um momento que tem levado muita gente à conversão. Por exemplo, nós pegamos Maria de Magdala. Ela era uma mulher poderosa, rica, influente, tinha amigos influentes, tanto entre os romanos, quanto entre os gregos, quanto entre as autoridades judaicas. Era uma mulher que tinha posses, mas era uma mulher que vivia, né, os dramas da obsessão, porque se deixava viver uma vida em que suas energias criativas eram exploradas, né, em seu desfavor. Era uma mulher que vivia a busca do amor. E quando ela conhece Jesus, quando ela se defronta com Jesus, ela que se acreditava poderosa, influente, controladora, no controle da vida das pessoas, influenciando decisões, poderes, ela percebe a extrema miséria na qual ela vivia. Então, esta percepção também vem de uma percepção que nós temos de nós mesmos, da realidade, da vida. Ela percebe que aquele homem destilava amor, alegria, plenitude, que aqueles que estavam em volta dele se sentiam felizes simplesmente por estar em volta dele, à volta dele. E ela anseia por aquela paz, por aquela serenidade, mas ela não anseia somente, ela muda drasticamente sua vida. Ela passa a segui-lo, aos poucos se desfaz de tudo que tem para dar aos pobres e se transforma numa missionária do Cristo, devotando toda a sua vida ao trabalho do Evangelho e do auxílio aos necessitados. Isto, meus irmãos, isto é uma mudança extraordinária. Isto é uma mudança extraordinária. É preciso pensar. É uma pessoa que encontra uma verdade tão profunda, tão intensa, tão rica, que toca profundamente a sua alma, que é capaz de inflamá-la, que é capaz de acendê-la, de transformar a sua vida. Nós vemos, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem, um publicano como Mateus, rico porque ele era chefe dos publicanos. Ele era aquele que controlava uma série de cidades de cobradores de impostos, era um homem muito rico. Devotou sua vida a ter riqueza, a ser rico. E quando ele encontra Jesus, e quando ele vê Jesus, e quando ele ouve Jesus, ele diz para si mesmo, eu sou um miserável. Eu não tenho nada. Este homem tem. E ele tem algo que eu quero. Ele tem essa serenidade, ele tem essa paz, ele tem essa alegria. Ele caminha com estas roupas simples e eu nestas roupas chiques, mas ele caminha como um rei e eu caminho como um miserável. Ele olha para as estrelas e eu olho para as minhas moedas. Então ele, diante da realidade imposta pela presença do Cristo, ele vê a si mesmo,
A luz que o Cristo projeta permite a ele de ver a si mesmo, e ele se converte. E Jesus diz: Zaqueu, a salvação hoje entrou na tua casa. E ele toma a atitude, né, que corresponde a esta conversão e de que nós vamos falar um pouco mais tarde. Então, nós temos aí o primeiro fator das conversões, né? A tomada de consciência. Muitas vezes nós passamos uma vida dormindo, né? A pessoa vai vivendo, e um belo dia, por uma razão que nós não sabemos, ela se diz: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Na verdade, nós espíritas podemos explicar este momento. Como falamos agora de pouco, a reencarnação é um processo que para muitos de nós foi muito bem planejado. E muitas vezes nós assumimos compromissos diante da nossa consciência e diante de Deus, diante do Cristo, diante dos nossos irmãos. Nós falamos: eu vou reencarnar e quero trabalhar, e quero mudar a minha história, e quero deixar uma marca positiva nas almas, não mais uma marca de dor e de sofrimento. E num certo momento, internamente as lembranças chegam. E como um despertar vem nos acordar para dizer: e aí? E as tuas promessas? E os teus compromissos? Então, muitas dessas conversões que nós vamos ver na história da religião, do cristianismo, são almas que, diante do Cristo, naquele momento, como Maria de Magdala, como Levi, como Zaqueu, como tantos outros, somente por vê-lo, por constatarem a luz e esta luz iluminar a consciência daquela pessoa, eles acordam, caem em si. Mas isto aconteceu com todos? Não. Emmanuel nos conta a sua terrível e infeliz decisão de encontrar o Cristo, de ter sua filha curada por ele, mas de ter escolhido o seu orgulho de raça, de casta, de poder. Quantos fariseus, como Nicodemos e tantos outros, eram simpatizantes do Cristo? Tinham por ele carinho, né? Defendiam-no na corte israelita, mas não chegaram a se envolver verdadeiramente. Mantiveram distância, né? Ficaram de longe. Então, nós temos muitos fatores. O primeiro fator que nós consideraríamos é esse, né? Uma tomada de consciência. Nós vamos ver, por exemplo, que isto pode acontecer de muitas maneiras, né? São muitos os processos que podem nos levar a ter uma tomada de consciência. Um desses fenômenos é a ação de um agente externo, né? Nós podemos ter, por exemplo, um professor, um amigo, um mestre, alguém que sirva de exemplo, né? Então são agentes externos que estão nos mostrando o caminho. É por isso que nós não devemos desistir do marido que ainda não entende, da esposa que ainda não compreende, do filho que ainda não foi capaz de ver. Né? Nós sabemos que no processo da vida cada um vai encontrando, né, aquilo que precisa. Mas se nós continuarmos sinalizando para a pessoa o caminho, bom, a hora que ela acordar, ela vai saber que direção seguir. E muitas vezes nós somos esse agente externo que levamos outros à conversão. Convidamos uma mãe, um primo, uma prima, um amigo, né? Damos um livro. Jesus convida os discípulos, ele os chama, né? E aos poucos eles se convertem, eles entendem aquele homem com quem eles caminhavam, eles entendem a grandeza, mas é um processo que vai se fazendo, né? Nós vemos Pedro convertendo várias pessoas, Paulo convertendo várias pessoas. Nós vemos, por exemplo, Eurípides Barçanufo, esse grande médium, né, e precursor do espiritismo no Brasil, um médium fenomenal, um homem inteligentíssimo, um jovem, né, que já era cristão, que já tinha valores cristãos. Mas é quando seu tio lhe empresta o livro, né, depois da morte de Leon Denis, que vai funcionar como agente externo. Aquilo tudo catalisa nele o que já existia de conhecimento espiritual. E ele vem, né,
ele aflora, ele nasce para o conhecimento espírita. Muitas vezes o agente externo é a dor. A dor pode servir como um agente externo. Ela pode levar a pessoa a refletir, a pensar. A perda de um ente querido. Quantos milhares de pessoas se converteram à doutrina espírita quando perderam um ente querido? Quantos milhares iam a Uberaba para encontrar Chico Xavier na esperança de receber uma mensagem de um ente querido? Muitos receberam, muitos não receberam, mas a conversão veio, porque o consolo, o encontro com o conhecimento e com a realidade de ver outras famílias recebendo aquele conhecimento, aquela informação, a pessoa disse, bom, o meu não me mandou uma mensagem, mas eu sei que ele existe e continua. Então nós vamos ver aí um agente externo funcionando, que muitas vezes é a dor. Nós temos combinado a esse agente externo, nós temos que ter combinado um agente interno, que é, nesse caso, a maturidade do espírito. Porque duas pessoas expostas à mesma dor nem sempre respondem do mesmo jeito. Há pessoas que foram expostas à dor e você fala do espiritismo e dá um livro, ela se abre, aquilo aflora, a vida dela muda, e o outro vira a cara e vai embora. E diz, não quero saber disso, não me interessa, me deixa em paz. Então, há aí um fenômeno que sim, foi necessário um agente, foi necessário um problema, foi necessário um agente externo, mas há uma questão interna, há uma questão de maturidade do espírito. Quando Eurípides lê o livro de Leon Denis, ele pega o livro no finalzinho da tarde, passa a noite toda lendo o livro. E na manhã seguinte ele devolve o livro para o tio e diz, eu sou espírita. Agora eu entendi o meu cristianismo. Agora eu entendi o que Jesus dizia nas bem-aventuranças. Por que são bem-aventurados os pobres, os miseráveis? Eu não entendia. Eu não conseguia entender isto. Mas agora, lendo este livro, meu tio, agora eu entendo. E naquele dia ele parte com o tio para o campo e para um centro espírita, que era uma pequena tapera, uma casinha simples no campo, numa fazenda, nos confins de Minas Gerais, de Sacramento. Para fazer as reuniões, eles tiravam a porta e colocavam em cima de 2 cavaletes, para poder fazer as reuniões. E começam a receber ali mensagens de São Vicente de Paulo, de Santo Agostinho, de veneráveis espíritos superiores que vêm para visitar aquele que foi um antigo cristão, Eurípides Barçanufo. Então nós temos um fator externo, mas um fator interno. Ele estava pronto. Há pessoas a quem você dá um livro e aquilo não diz nada. Não catalisa, porque para catalisar é preciso que haja as substâncias já presentes. Em química nós sabemos que não basta muitas vezes colocar os reagentes juntos, é preciso ter um catalisador, algo que faz disparar o processo. Então o livro pode ser isto, mas na alma da pessoa já tem que ter alguma coisa, já tem que ter algo acumulado, algo guardado. Então é muito interessante porque, por exemplo, Buda ele nasce, é um príncipe, vive cercado de beleza, de belas mulheres, de jovens, de riqueza. O pai, sabendo que havia o potencial dele se transformar num líder espiritual, porque uma profecia no seu nascimento previa que ou ele se tornaria um grande rei, um grande guerreiro, um grande condutor, ou ele se transformaria num grande guia espiritual. E o pai, querendo guardar o seu herdeiro, do seu poder, evita que ele tenha contato com todos os males do mundo. Mas um dia, saindo para passear do palácio, mesmo com o pai mandando limpar a cidade toda, fazendo aquilo que a gente faz quando vai receber autoridades, que a gente deveria fazer o contrário, ele vê um velho.
E ele fica chocado, porque era a primeira vez que ele via um velho. E ele diz: isto vai acontecer comigo? Ah, Senhor, isto acontece com todos. E ele começa a pensar. Uma segunda vez ele sai e vê um doente. Uma terceira vez ele sai e vê um homem morto. Então ele começa a ter, né, encontros com a realidade. E estes encontros o levam a uma profunda reflexão sobre a vida, sobre o significado da vida. Mas tudo já estava nele. Era uma alma já de grande evolução espiritual. E aqueles encontros, né, servem como catalisadores. E ele um dia abandona o palácio, né, e vai em busca da sabedoria e do conhecimento espiritual, iniciando uma jornada que dura até hoje, porque os seus seguidores estão pelo mundo todo. Então é muito interessante de ver, porque este fenômeno, né, de catalisar o que já existe dentro da alma é muito importante. Para nós, para muitos de nós, quando nós encontramos a reencarnação, nós falamos a reencarnação, conhecimento da mediunidade, da imortalidade. Quando lemos o Livro dos Espíritos pela primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de André Luiz, nós falamos, muitos de nós falamos isso. Poxa, eu conheço isso. Eu já vi isso. Eu sei que isso é verdade. Então nós não precisamos ser convencidos, já existia em nós o conhecimento. Um processo de conversão, ele foi simplesmente catalisado por um agente externo, que é uma pessoa, um livro, uma palestra, alguém que falou, não importa, mas aquilo já estava em nós. Então nós começamos, muitas vezes, nesse processo de conversão, a viver fenômenos, como a tomada de consciência. A tomada de consciência sobre a nossa própria realidade, sobre quem nós somos, sobre o quão distante ainda estamos, de encontrar a paz, a serenidade, de vivermos próximos de Deus e das coisas divinas. Então, nós temos vários elementos que podem levar uma pessoa à conversão. Por exemplo, a resolução de um conflito moral ou de um problema qualquer. Por exemplo, uma pessoa, escutei recentemente, uma pessoa fazendo uma palestra sobre fitoterapia, e ele dizia que sua filha de 4 anos, de menos de 1 ano, 4 meses, e daí foi começando a desenvolver um problema grave respiratório, os meses foram passando e eles foram dando remédios de todos os tipos e injeções, e a menina só piorando. E num certo momento, em desespero, eles passam por um médico que diz: olha, procurem um homeopata, ou uma pessoa que possa dar um outro caminho, porque, vou ser sincero com vocês, essa quantidade de remédio aqui que ela está tomando para asma e para esses problemas, uma hora vai parar o coração dela. E eles, assustados diante daquele médico jovem que fala para eles, procurem um outro caminho, porque a medicina tradicional não vai mais ajudá-los. A tua filha está em risco de morrer. E eles procuram um homeopata, e este apresenta depois um fitoterapeuta, e eles começam a tratar com os remédios homeopáticos, com fitoterapia, e em alguns meses a menina não tinha mais nada. Bom, este indivíduo virou um árduo defensor da fitoterapia. Ele se converteu à fitoterapia e passou a estudá-la, a fazer cursos, a divulgar. Por isso ele estava fazendo essa palestra que eu ouvi. Então nós temos aí uma situação que foi resolvida, e a pessoa se encantou com aquela possibilidade e resolveu se transformar num divulgador, num missionário daquele conhecimento. Quantos milhares chegaram ao espiritismo pela dor, pela perda de um ente querido, pelas obsessões? Quantos de nós não chegamos ao centro espírita perturbados, atormentados,
possuídos por angústias, por tristezas, por problemas da alma. E ali, algumas semanas, o céu começa a clarear, nós começamos a entender, o poder da oração se revela para nós, o poder do passe, da água fluida, da presença dos Espíritos, e nós falamos, eu encontrei a minha paz, eu encontrei, né, as minhas respostas para o meu coração. E começamos a trabalhar, nos implicamos, começamos a... Nós falamos, eu preciso levar isso para os outros. Então, aquele problema que aparentemente nos vitimava, que nos atingia, nos traz a uma nova vida. Ele nos ajuda no processo de conversão. Então, há uma série de conflitos, de situações problemáticas que podem levar uma pessoa a viver um processo de conversão. Um evento marcante, por exemplo, pode ser um outro fator, uma pessoa que passa por uma quase morte, e nessa morte que ele fica morto ali 3, 4 minutos, ele tem uma experiência, na qual ele vê seus entes queridos, ele encontra pessoas que vêm recebê-lo naquele evento e lhe dizem, não, fique tranquilo, você deve voltar, não é a sua hora ainda. Temos o Dr. Eben Alexander, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso muito conhecido, porque é um neurologista formado em Harvard, que era extremamente materialista. Mas foi depois de viver essa experiência, esse evento marcante, que ele mudou completamente a sua vida. Então é aquele sujeito que vive um evento e ninguém precisa convencê-lo de mais nada. Ele viveu o evento. Sendo neurologista e sendo materialista, ele acreditava que uma vez que o cérebro estivesse com ondas zeradas, acabou, você está morto, você não tem como adquirir conhecimento, como aprender nada, e ele, no entanto, vive uma série de experiências que ele vai relatar nos seus livros, nas quais ele aprende coisas novas, vê coisas que estão acontecendo no hospital, enquanto o seu eletro estava dando ondas zeradas, morte cerebral. Então, quando ele volta, ele diz, bom, eu tenho que entender o que aconteceu aqui. Então, é um evento marcante. Uma pessoa que sofre um acidente e diz, poxa, eu poderia ter morrido? E se eu tivesse morrido? Acabou aqui? O que é que eu fiz? O que é que significou a minha vida? Então, notem bem, eu estou dando exemplos, porque o mesmo evento pode levar uma pessoa para longe da fé. Eu vou aproveitar a minha vida porque poderia ter acabado. Imaturidade, ignorância. Então, infelizmente, é o que nós poderíamos chamar de conversão negativa. Vai para o lado negativo, pega o caminho errado, vive o evento, mas pega o caminho errado, pega a direção errada. Então, são casos, por exemplo, o homem que teve uma experiência de quase morte na França, nós vemos isso num vídeo na internet, e ele era alcoólico, ele batia nos filhos, ele batia na esposa, ele chegava todo dia bêbado, ele ficava até tarde no bar, e num certo momento ele tem uma parada cardíaca. E nesta parada cardíaca, ele sendo católico, tendo formação católica, ele se descreve no inferno. Nós espíritas sabemos que ele estaria naquilo que nós chamamos de umbral, mas, a bem da verdade, meus irmãos, o que é que importa o nome, O umbral, muitas vezes, é um terrível inferno, e ele vive ali situações terríveis, ele vê criaturas terríveis, horríveis, e quando ele volta, ele diz, eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero, se Deus está me dando uma segunda chance, eu vou mudar a minha vida, porque eu não quero ir para este lugar. E ele muda a sua vida completamente. Passa a ser um homem de bem, passa a trabalhar, para de beber, passa a cuidar da sua família. Então é um evento marcante que o leva à fé, que o leva ao amor, que o leva a mudar de vida. Então são conversões
que acontecem, né, com fenômenos e fatores muito diferentes umas das outras, mas que nos levam a essa mesma constatação da realidade da vida, da realidade das coisas. Nós temos conversões que às vezes são instantâneas, né? A pessoa como Paulo de Tarso, por exemplo, ele tinha uma vida, tinha uma história, tinha um ideal, tinha um objetivo, tinha uma maneira de ver a vida, tinha uma maneira de agir. E quando ele encontra Jesus às portas da cidade de Damasco, cai por terra e ajoelhado ele se depara com aquele homem. E nós não sabemos exatamente o que ele escuta, né? Porque a única coisa que nos chegou é: Paulo, por que me persegues? E os companheiros que o seguiam, né, para uma missão de perseguição aos cristãos só escutam a sua resposta, porque não veem com quem ele fala. O que queres que eu faça, Senhor? Porque ele está diante da realidade. Mas é um homem preparado para ver a realidade. É um homem que já tinha nele a estrutura para ver a realidade. E a realidade está diante dele, ela aparece para ele. Ele perseguia os cristãos, ele era um homem determinado, ele era um homem forte, ele defendia seus ideais, mas ele estava caminhando na direção errada. Paulo era provavelmente um homem que havia nascido já sabendo, né, que Jesus estaria na terra, vindo com o compromisso de auxiliar na divulgação do cristianismo, usando todas as características que ele tinha, a força, a decisão, a coragem. Ele era um sujeito turrão, durão, né, firme nas coisas. E isso seria necessário para espalhar a mensagem, mas ele estava indo na direção errada. E o Cristo vem chamá-lo. Como se dissesse: meu filho, o caminho não é para lá, é para cá. E ele, quando vê o Cristo, tudo aquilo se liga. E ele que estava andando numa direção, vira para outra imediatamente. A conversão é instantânea, mas há um processo de adaptação. Paulo passa 2 anos afastado de tudo e de todos. Deixa de ser um doutor importante no templo de Jerusalém para ser um fabricante de tendas e de redes. E vai trabalhar com as próprias mãos, abandona o cargo importante, abandona os amigos e conhecidos, mesmo a família que não o compreende, abandona toda a riqueza e a herança paterna e transforma completamente a sua vida. Quando ele volta no final destes 2 anos, ninguém mais o reconhece. É outro homem, é outra pessoa, é outra maneira de falar. Então, este é o fenômeno das grandes conversões, das grandes mudanças. Né? Mas aquela conversão que acontece rápida, e isso é muito interessante, porque em química nós temos algumas reações químicas, que você tem um pozinho que está ali, né? E você chega com uma pena e dá uma batidinha, aquilo explode. São reações extremamente poderosas, que liberam grandes quantidades de calor, né, extremamente explosivas, mas você precisa catalisar com muito pouca coisa. Então, estas almas, aparentemente a conversão é explosiva, mas ela juntou tudo aquilo durante muito tempo. Tudo estava lá. Faltava só o toque do Cristo. O encontro com a verdade, o encontro com a realidade. E isto é um processo lento. Isto é um processo que leva séculos. Esse é o processo que nós estamos fazendo agora. Né? E muitas vezes nós vemos irmãos nossos que sofrem aquilo que nós falamos agora de pouco, né? A conversão negativa. É a pessoa que deixa o melhor pelo pior. Estava no centro espírita, estava na igreja, mas de repente a pessoa começa a viver a vida, tomar todas, né, cai na gandaia, e aí você fala: mas fulano, eu não entendi, né? O que é que está acontecendo?
E aí nós, espíritas, conseguimos entender, né? Nós estamos diante de almas que não chegaram a metabolizar o conhecimento. Aquilo que nós falamos lá no início, né? A tomada de consciência. Nós escutamos, nós repetimos, nós vamos no centro, nós lemos os livros, nós participamos dos estudos. Mas será que eu entendi? Será que eu entendi o que aquilo significa para a minha vida? E quando eu falo minha vida, não é esta vida, é a minha vida pela eternidade. Aquilo que nós somos, aquilo que nós seremos. O que nós seremos daqui a 1000 anos começa hoje. Então, quando nós falamos de reencarnação, é disso que nós estamos falando. E quando nós olhamos para nós hoje no espelho, o que nós somos, o que nós temos, os nossos defeitos, as nossas lutas, as nossas tentações, os nossos limites, é o que nós somos depois destes últimos 1000 anos. É o que nós fizemos de nós mesmos. Nós fizemos escolhas para estarmos aqui. Nós construímos quem nós somos. Então, quando você entende isso, todo minuto vira um minuto precioso na tua vida. Toda oportunidade de crescimento, de aprendizado, passa a ser algo importante e precioso. Então nós temos que olhar para o fenômeno da conversão e entender muitas vezes as conversões negativas. São irmãos, e somos nós muitas vezes, que entramos, nos recondicionamos de novo, nos entramos nos condicionamentos do passado, deixamos nos envolver pelas rodas do passado. E somos levados, porque nós trazemos conosco tudo aquilo que construímos. Então nós vemos médiuns potencialmente brilhantes que poderiam ter feito um trabalho belíssimo e que se perdem, né, nos descaminhos da vida. Pessoas que poderiam, né, estar divulgando, falando, e que se perdem por dinheiro, por poder, por prazeres. Enfim, nós caímos nas velhas armadilhas do passado. Então, é a conversão negativa, né? É quando nós deixamos o que é bom por aquilo que é ruim. É quando nós deixamos os caminhos da serenidade, da paz, do equilíbrio e nos deixamos arrastar por aquilo que vai nos levar de volta às misérias que nós já temos conosco. Então, a luta é uma luta difícil. Né? Paulo de Tarso se converte às portas de Damasco, passa 2 anos estudando, metabolizando o conhecimento, mas depois ele tem uma vida toda para viver. Simão Pedro oscila, né? Ele ama Jesus. Né? Tanto que ele se irrita, ele fica triste quando Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Simão, tu me amas? Mas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Simão. Como a dizer, depois que eu me for, a você caberá conduzir o meu rebanho. Porque Pedro era pai. Pedro era um homem que tinha família. Pedro era um homem voluntarioso, mas era um homem autêntico, que amava ou não amava. Mas ele não era alguém que se escondia. Ele era generoso, ele era bom, ele era carinhoso com as pessoas, paciente. Então Jesus deixa ele: se tu me amas, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele oscila durante muito tempo. Ele nega Jesus, mas vai confirmá-lo durante décadas de trabalho. Então a conversão, como é que nós sabemos, meus irmãos, se a nossa conversão é autêntica? Como é que nós podemos, nós, aqui hoje, saber se a nossa conversão é autêntica? Bom, quais são as mudanças que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Em algumas, são mudanças drásticas, porque nós deixamos um caminho e tomamos um caminho novo. Muitas vezes nós nem nos damos conta, né? É o amigo que nos liga: você não quer, né, ir tomar umas comigo, ou vamos para uma festa.
Você diz, não, eu tenho meus compromissos. Então, muitas vezes as pessoas sequer entendem porque nós mudamos realmente de vida. Nós passamos a um outro tipo de vida. Então, nós podemos analisar em que medida nós estamos conversos pelas mudanças que nós colocamos na nossa vida. Quais são os padrões de comportamento que nós alteramos? Notem que muitas vezes nós não vamos deixar de ser quem somos, nós vamos mudar a polaridade de ação do que estamos fazendo. Paulo de Tarso não deixou de ser um homem turrão, teimoso, firme, lutador, empreendedor. Ele passou a usar estas qualidades na direção certa. Então, isto aconteceu conosco. Éramos turrões, decididos. O que nós éramos antes? E agora estamos colocando essas mesmas energias na boa direção? Porque são muitas vezes estas energias que nós utilizamos para cair nos abismos. E o Cristo está dizendo, bom, agora você conhece o caminho, caminhe. Agora você sabe o que fazer, faça. Então, nós mudamos a polaridade do que estamos fazendo, a direção que estamos caminhando. E vamos usando aquilo tudo que temos em nós para avançar, para trabalhar, para construir, para fazer uma nova história. Então nós temos alterações de padrões de comportamento, nós temos nível de implicação, é uma outra maneira de ver se uma pessoa se converteu realmente. Eu apareço nos estudos quando dá, tá bom? Hoje tem um churrasquinho lá no vizinho, então não dá para eu ir. Mas olha, eu vou, viu? Vem um amigo me visitar, mas bom, sabe como é que é? É complicado dizer para ele, né? Olha, não chega nesse horário porque eu vou estar num estudo, então eu vou deixar o estudo. O nosso nível de implicação qual é? Aquilo que nós estamos descobrindo, entendendo, mudou realmente a minha vida. Eu passei a priorizar aquilo. E notem, nós não queremos fazer lavagem cerebral em ninguém, cada um que faça o que quiser da própria vida. Agora, a verdade é que quando nós entendemos o que é importante, aquilo passa a nos guiar. É simples assim. Então, eu não tenho nada contra quem prefere ir para um churrasquinho ao invés de vir para um estudo espírita. Isso só mostra que a pessoa ainda não entendeu. E é problema dela. Ela que vai em quantos churrasquinhos ela quiser. Eu quero ir para o estudo. Mas esse estudo, peraí, nós vamos falar mesmo desse assunto? Mas nós já estudamos esse assunto no ano passado. Sim. E você tem certeza que já entendeu tudo? Que já compreendeu realmente? Que já percebeu? E que já trouxe isso para a sua vida? Por que nós estudamos tanto? Bom, porque faz milênios que nós não estudamos nada. Nós não nos conhecemos? Nós não sabemos nada da vida de nós mesmos? Nós temos vivido, feito o que todo mundo faz. Mas quando foi que realmente nós nos concentramos, nós paramos, nós estudamos? Então, sim, estudar é importante. Se implicar no trabalho. Tem pessoas que têm ideias, nós podíamos fazer um trabalho de caridade aqui para os nossos irmãos. Fulano, você pode ir falar com a fulana lá para ver se é possível? Beltrano, você pode providenciar tal coisa? Mas e você que teve a ideia, vai fazer o quê? Então, sabe, é meio complicado porque minha família, o meu trabalho, os meus estudos. Implicação. As pessoas que se convertem, que descobrem algo importante, e olha, pode não ser no espiritismo. Eu acabei de dar um exemplo agora de pouco, de um rapaz que está fazendo um belíssimo trabalho sobre a fitoterapia, dando cursos, ensinando as pessoas, curando gente. Você vê uma pessoa empolgada por aquilo, que está dedicando a sua vida a um apostolado.
Então, às vezes, são professores de ciência que se devotam ao estudo e ao ensino das ciências, fazem aquilo com amor, ensinam, formam outros. Nós estamos aqui falando da nossa conversão para Jesus, para o bem, para a vida espiritual, para uma mudança de caminhos, para uma mudança de direção, porque nós descobrimos isto. E nós entendemos, e tem milhões de irmãos que ainda não entenderam. Então nós temos um compromisso, um privilégio, mas temos que responder pelo que sabemos e pelo que já entendemos. Uma outra característica das conversões verdadeiras é a duração no tempo. O tempo passa e o nível de implicação da pessoa aumenta, o nível de comprometimento aumenta, aquilo vai melhorando, né? O tempo só faz melhorar. Paulo de Tarso começa com dificuldades, enfrenta obstáculos, mas com o tempo aquilo só faz melhorar, porque ele vai ficando cada vez mais certo, mais convicto de que aquele encontro salvou sua vida, salvou sua alma, salvou seu destino. Como para nós, e se entendermos profundamente o nosso encontro com Cristo, isto muda a nossa vida. Isto muda o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos vários critérios, né? Um deles que nós podemos falar é a alegria. A conversão para nós não é uma coisa triste. Zaqueu, por exemplo, se converte e ele oferece um banquete a Jesus. Mateus é chamado por Jesus em frente à coletoria: Levi, vem e segue-me. E diz o próprio Levi: e deixando tudo, eu o segui. Mas Levi era um publicano, ele era um homem rico, ele tinha muitos amigos, publicanos como ele, funcionários do governo, e ele dá um banquete a Jesus. E os fariseus dizem: mas o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores. E Jesus estava ali salvando aquelas almas, convidando-as para o banquete divino. E Levi nos deixará esse texto belíssimo do Evangelho de Mateus, que nos ilumina o caminho até hoje. Era um jovem, era um publicano. Quantos milhares de jovens neste mundo? Francisco de Assis, depois de viver todas as experiências terríveis da guerra, nas cruzadas, quando naquela igrejinha abandonada de Assis, ele vê a pintura de Jesus na parede, numa cruz, que o olha dentro da alma, ele entende. E toda a sua vida muda a partir dali. Então este é o poder das conversões, este é o poder do Cristo, porque Francisco de Assis não vai ficar parado, ele vai socorrer os miseráveis, ele vai atender os leprosos, e ele vai criar um movimento que se espalha pelo mundo até hoje, em nome do Cristo. Então nós temos esta alegria. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, recebem Jesus com alegria. Ele havia trazido o irmão delas à vida novamente, mas havia trazido o coração de todos eles à vida novamente. Imaginem a cena. Você tem ali um homem que acabou de sair do túmulo, cercado por gente que está comemorando, que está alegre e que olha para o homem que fez aquilo. Elas tinham um coração em festa. Elas tinham um coração em festa. E ele muda a vida destas pessoas. Sua simples presença muda a vida dessas pessoas. E uma característica fundamental da conversão é que o converso vira a mensagem. O converso vira a mensagem. Ele não precisa pregar, embora pregue.
Ele não precisa falar, embora fale. Ele não precisa divulgar, embora divulgue. Ele vira a mensagem. Ele é a mensagem. E aqueles que convivem com ele dizem, essa pessoa mudou. Essa pessoa não é mais a mesma. Alguma coisa aconteceu. E isso muitas vezes leva as pessoas que estão conosco a mudarem. Porque elas começam a ver algo que elas não viam. Reações, formas de fazer, de viver, de lidar com as coisas. E aquilo toca o coração da pessoa. E ela diz, poxa, eu quero essa serenidade que existe em você. Eu quero essa paz que existe em você. Eu quero também isto para mim. Me mostre o caminho, me mostre a direção. Então, meus irmãos, as grandes conversões, ou a grande conversão das nossas vidas, é levar o nosso coração ao Cristo. Paulo de Tarso dizia, fui crucificado com o Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então este homem compreendeu que o Cristo que veio à terra, que esteve conosco, esteve aqui por nós, por muito nos amar. Nós andávamos nas trevas e vimos a luz. Estávamos mortos e fomos ressuscitados, chamados à vida, como Lázaro. Caminhávamos perdidos e encontramos a direção. Então Paulo entende isto. E a conversão dele ao Cristo é uma conversão total, sem condições, sem questionamentos. Ele se entrega completamente, como Maria de Magdala se entrega completamente, como Levi se entrega completamente, como São João, o jovem evangelista, se entregará completamente. E como milhares deles, atraídos por este amor poderoso, por esta luz poderosa que brilha para a humanidade, aceitarão o sacrifício da própria vida física, entregando-se em martírio para dizer, eu creio nele, eu amo o que ele me trouxe, quem ele é e o que ele me ensinou, e eu amo a liberdade que ele construiu para mim, porque vindo até nós ele abre as portas, as jaulas, as prisões em que estávamos presos, vivendo vidas animalizadas, medíocres, cegas. Ele nos abre as portas e nos mostra a liberdade. Mas o trabalho de construir, o trabalho de caminhar, o trabalho de transformar, nos cabe, nos pertence. Então nós estamos construindo hoje a nossa conversão de amanhã. Porque nós viveremos muitos processos de conversão. Estamos hoje trabalhando para nos libertarmos dos condicionamentos do passado que ainda nos amarram, as tentações, as limitações, as dificuldades. E estamos trabalhando para recondicionar a nossa alma diante do bem. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque amanhã, quando nós virmos uma foto de Jesus na parede, suponhamos daqui 100 anos, reencarnados em um lugar qualquer, nós nos habituamos de tal maneira a segui-lo, a ouvi-lo, a vê-lo, que quando nós virmos aquela foto, ou uma imagem, ou um filme, nós vamos reencontrá-lo dentro de nós. Quando lermos um livro, quando virmos um documentário na televisão daqui 100 anos, mas o trabalho precisa ser feito. Nós estamos recondicionando a nossa alma para responder ao bem
Isto é o processo de conversão que nos cabe, porque nós temos respondido ao mal, temos respondido às tentações, temos respondido às misérias do homem velho, e o Cristo chama o homem novo. Então nós precisamos recondicionar a nossa alma, a responder ao bem, a responder ao que é positivo, ao responder ao que é nobre, a ser atraída pelo que é superior. E criando este condicionamento, nós viveremos no futuro também novas conversões. A conversão de estar diante do Cristo, diante de uma história, de uma pessoa, de uma palavra, e nós vamos dizer, poxa, eu conheço isso, eu conheço este homem, ele fala ao meu coração. Então nós estamos neste trabalho, né? Estamos, a partir do que vivemos hoje, construindo a nossa conversão no futuro também. E estamos lidando com o homem velho que trazemos do nosso passado. Mas é este o trabalho que o Cristo espera de nós. Ele buscou Paulo de Tarso, ele buscou Maria, ele buscou Levi, ele buscou Francisco de Assis, mas todos tiveram que caminhar o seu pedaço de caminho e construir a si mesmos, tendo como referência o amor do Cristo, a luz do Cristo, a estrela do Cristo que brilha para todos nós. Então, meus irmãos, o nosso trabalho é transformar o nosso coração naquela manjedoura humilde, naquela noite estrelada, fria, em que aquele homem simples, um carpinteiro, um marceneiro e uma jovem, mal saída da adolescência, receberam no mundo a criatura mais sublime que aqui já esteve. Que um dia a soma das nossas vidas, como homens e mulheres, muitas vidas vividas, possam trazer à vida e dar nascimento ao Cristo em nós. Que ele possa surgir, depois de todas estas milenares experiências, nascer naquela manjedoura, nascer no nosso coração, que então será um coração simples, um coração que ama as coisas simples e um coração que entende o amor. Que Jesus, meus irmãos, nos abençoe, nos ilumine, nos guie, nos dê coragem no caminho, para que nós não desistamos nunca de converter o nosso coração ao amor do Cristo. Muita paz, que Jesus nos ilumine a todos.